nós vamos estar orando pelos aniversariantes domingo, tá, gente? Porque hoje é o curso de Natal, a gente já está com o horário avançado, então domingo a gente vai orar pelos aniversariantes, que hoje não vai dar tempo, tá? São 9h35, já 8h35, vamos ter que adiantar um pouco aqui. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. A partir do versículo de número 1. Você já deve ter ouvido esse texto em algum lugar. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: todos acharam? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento especial em que vamos, Senhor, meditar acerca desse dia tão especial em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o dia do nascimento de Jesus. Meu Deus, obrigado. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, revelar coisas tremendas para nós, através desta narrativa do nascimento do nosso Salvador. Deus, fala conosco, que o Senhor possa encontrar nesta noite corações iluminados pelo Teu Espírito Santo, e que a Tua unção para falar em Teu nome e para ouvir a Tua voz e compreendê-la esteja sobre nós. Que nós possamos levar daqui nesta noite, nem que seja uma palavra. E eu tenho certeza de que muitas bênçãos serão alcançadas. Fala conosco, porque nós, os teus servos, precisamos te ouvir, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento. O tema da nossa mensagem, como não podia deixar de ser, o nascimento de Jesus. Amém? Então, que você possa preparar o seu coração, porque é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite tão especial, em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho unigênito do Pai. E o assunto desta noite, como sempre, não poderia ser outro: Jesus. Ele é o nosso assunto, ele é o nosso tema em todos os nossos encontros, porque ele é o tema que percorre toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia fala acerca de Jesus, de uma forma revelada ou mesmo de uma forma velada, mas a Bíblia fala sobre Jesus o tempo inteiro. Aleluia! E é exatamente para isso que nós nos reunimos aqui nesta noite, para falar do aniversariante mais ilustre do universo, cujo nascimento nos revela os propósitos maravilhosos do nosso Deus e Pai, para manifestar o seu grande amor por nós, os seres humanos, os quais Ele, Deus, criou com tanto amor e com tanto cuidado.
E eu quero que você abra o coração e se prepare, porque eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus. Amém? Então que você possa respirar, relaxar, ter paciência, porque Jesus é o assunto. E não se fala de Jesus em 10 minutos. Amém? Então que você possa se preparar. Então, vamos ver, com a direção do Espírito Santo, é claro, porque sem ele a gente não faz nada, que propósitos a vinda de Jesus Cristo ao mundo nos revela. Porque Deus não faz nada por obra do acaso. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, ou com alguns propósitos. Então, sendo assim, a vinda de Jesus ao mundo, ou seja, o Jesus encarnado, o Jesus homem, tem propósitos específicos, sobrenaturais, poderosos para a vida do povo de Deus. Então, se você analisar os propósitos de Deus, como Ele opera os seus propósitos, eu não sei quantos aqui já leram o capítulo 1 deste mesmo Evangelho de Lucas. Eu não sei quantos aqui já leram. Inclusive eu, sempre que eu vou preparar uma mensagem, eu leio o texto e o contexto, tanto o contexto anterior quanto o contexto posterior. Então, o contexto imediato desse texto que nós estamos trabalhando, que de Lucas 2, é Lucas 1. Então, se você já leu Lucas 1 alguma vez, você vai perceber sem esforço nenhum, sem precisar de um intérprete intergaláctico, vindo de outro planeta para te explicar o que ali está dizendo, você vai perceber claramente, de uma forma escancarada, de uma forma revelada, os propósitos de Deus, como eles se manifestam, como Deus é meticuloso, como Deus faz as coisas cuidadosamente para que elas se encaixem e cumpram o propósito para o qual Ele estabeleceu essas coisas. Então, se você analisar lá no capítulo 1, você vai ver ali Deus falando exatamente da concepção de Jesus, através da Virgem Maria. Então você vai percebendo ali que daquele ponto até o nascimento de Jesus, tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando e eu fiquei assim, maravilhado, para não dizer pasmo, com as coisas que Deus foi me revelando, quando eu estava meditando no capítulo 1 de Lucas. Coisas que eu nunca havia percebido e que Deus me revelou. Coisas que eu nunca havia lido em lugar algum e Deus me revelou. Eu fiquei quase umas 2 horas só chorando, diante das coisas que Deus estava falando ao meu coração. É uma pena que eu não posso falá-las para você aqui, porque não tem tempo, né? Então, coisas maravilhosas, que não precisou de um intérprete de outro planeta, apenas a presença do Espírito Santo na minha vida, para que Deus pudesse me revelar tantas coisas maravilhosas. Aí, meus queridos irmãos, a gente pode perceber, eu ainda estou lá no capítulo 1, que Deus, antes dele enviar seu Filho ao mundo, antes dele fazer o verbo virar carne e se tornar como um de nós, Deus já havia idealizado todo um planejamento. Então, a primeira coisa que Deus pensa, eu preciso enviar alguém antes de enviar o meu filho para preparar o caminho. Olha que coisa maravilhosa. Preciso enviar alguém. Então, o que Deus pensa? João Batista. Vou enviar um precursor. Quem é o precursor? É aquele que vai antes, para preparar o terreno, para preparar a ambiência, para aquele que virá depois, ou seja, para o principal. Então, veja o que Deus faz. Havia um homem muito temente a Deus naquela região, e o que acontece? Aquele homem então faz algumas orações a Deus, pede a Deus algumas coisas, e Deus fala com ele. E Deus avisa para ele, quando ele estava lá no templo ministrando, ele era um sacerdote, Deus então diz para ele que ele iria ter um filho com a esposa dele. Só que havia um problema, a esposa dele era estéril. Era estéril. Mas eu te pergunto, isso é algum problema para Deus? Para Deus há alguma coisa demasiadamente difícil? Alguma coisa que Ele não possa fazer? Pois é. Então o que acontece? Deus promete a ele que ele ia ter um filho. E o que acontece? A esposa dele, Isabel, fica grávida. Olha aí. Isabel fica grávida de quem? De João. Aí Gabriel vem e já avisa para o marido de Isabel que o nome do menino seria João.
Aí ele ficou assim um pouco duvidoso, não creu muito, creu, mas não creu muito. O anjo falou: então, porque você não creu, você vai ficar mudo. E você só vai voltar a falar quando o neném nascer, o menino nascer. E você vai botar o nome dele de João, o nome dele vai ser João. Aí dali ele já saiu ali do templo mudo, da ministração dele mudo, falando só por sinais com as pessoas. E aí quando ele chega em casa, daqui a pouco Isabel estava grávida. E aí ele já se espantou. E a gravidez de Isabel rolando, o precursor já estava sendo gerado. Aquele que viria preparar o caminho para o Senhor. Daqui a pouco, mais ali adiante, quando Isabel estava com 3 meses de gravidez, o mesmo anjo Gabriel é enviado por Deus para falar com Maria, a Virgem, que era quem iria gerar o Salvador, iria gerar a Jesus. Então ele diz para ela: bendita seja você, agraciada do Senhor, porque Deus escolheu você para gerar o Salvador. Olha aí. E aí então Maria, você conhece a história, tem aquele diálogo com o anjo, e depois ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que seja feito conforme o Senhor está dizendo. Daqui a pouco Maria estava grávida. De quem? De Jesus. Olha aí. E aí então o que acontece? João, como precursor, Deus sabia que seria uma tarefa muito difícil para João. Porque qual seria a missão de João Batista? Convencer a nação de Israel do pecado e levá-los ao arrependimento, para que pudessem receber a salvação em Jesus Cristo. Tarefa que não é fácil. Aí eu te pergunto, tem como fazer essa tarefa, tem como cumprir essa missão por conta própria? Não, só debaixo do poder do Espírito Santo. Olha aí que coisa legal. Então veja, quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. O que Deus faz? Pega Maria e manda lá na casa de Isabel. Você já leu isso alguma vez na Bíblia? Pois é, Maria vai visitar Isabel, impulsionada pelo Espírito Santo e mandada por Deus, é claro. E diz a Bíblia lá no capítulo 1, que quando Maria se aproxima da casa de Isabel, que ela chama lá da cerca: Isabel, sou eu, cheguei, Maria. Quando ela disse isso, o garoto lá na barriga de Isabel foi cheio do Espírito Santo. Olha aí. Ele e Isabel, cheio do Espírito Santo. Olha aí. Então o que você pode inferir disso aí? Que Deus enviou Jesus na casa de João para batizar João no Espírito Santo, para que João pudesse cumprir a sua missão. Aleluia! Olha como Deus é um Deus de propósitos. Olha como as coisas que Deus faz vão se encaixando. Aleluia! Você está entendendo? Jesus não tinha nem nascido. Jesus ainda era, vamos dizer assim, ainda um pouquinho menos de 3 meses de gestação. Jesus ainda era praticamente um embrião. Você está entendendo? Ainda era um embrião, já estava batizando com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. João Batista ainda estava no ventre de Isabel, já estava sendo cheio do Espírito Santo. Diga aleluia. Porque tudo aquilo era um propósito de Deus. Você está entendendo? Então Isabel exulta quando Maria entra, Maria também exulta, profere um cântico espiritual, todas duas são cheias do Espírito. E aí o que acontece? João Batista nasce. E logo ali na frente, um tempo depois, chega o nascimento de Jesus. Então, João Batista, mais velho que Jesus, é claro, porque nasceu primeiro. Então vai observando como os propósitos de Deus vão se encaixando. Então veja comigo agora, o que o Senhor, o nascimento do Senhor Jesus revela para nós nessa noite. Primeiro, ele revela que Deus cuida para que os seus propósitos se cumpram no seu tempo e à sua maneira. Olha aí, perceba comigo, a gente leu aqui do versículo 1 até o versículo 6, alguns acontecimentos importantes. Então veja bem, como nosso Deus é um Deus de propósitos. Aleluia. Ele não faz nada ao acaso, tudo tem uma razão de ser e tudo que ele faz é de maneira planejada, articulada. Então ele traz Jesus ao mundo quando chegou a hora certa que ele havia planejado. Jesus não veio ao mundo assim, nasceu de repente, nasceu por nascer. Foi algo planejado pelo casal, não foi assim. Jesus nasceu na hora certa de Deus. Jesus nasceu no tempo certo de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 4.
Gálatas, no capítulo 4. No versículo 4, quem achou, diga amém. Eu vou ler, você acompanha. Diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, o que significa a plenitude do tempo? O tempo completo, o tempo perfeito. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha aí. Então veja, Jesus não nasceu por obra do acaso, nasceu num tempo pré-estabelecido por Deus. Então perceba que tudo aconteceu no tempo de Deus e da maneira de Deus. Não nasceu de qualquer maneira, nasceu da maneira que Deus idealizou. Deus moveu as águas para que tudo se encaixasse, ou seja, Ele foi ligando os pontos para que tudo se cumprisse como estava determinado por Ele nas profecias do Antigo Testamento, principalmente no livro messiânico de Isaías. Então veja, o imperador convoca um censo, como você viu aqui no texto, um censo do povo, e toda a população do Império Romano tem que ir para cada um a sua própria cidade natal para se recensear. Com isso, José teve que ir para a cidade de Belém, onde ele havia nascido. José era natural de Belém, que também, e não era por coincidência, estava escrito, era a cidade de Davi. Por quê? Porque José era da linhagem de Davi. Você não viu que a Bíblia diz que Jesus é filho de Davi? Esse filho quer dizer da mesma linhagem, da mesma descendência. E exatamente quando José e Maria estão em Belém, ela dá luz a Jesus, o Salvador. Olha aí. Se eles moravam em Nazaré, na Galileia, por que ela não deu a luz a ele na Galileia? Porque não foi assim que Deus planejou. Esse não era o propósito de Deus, e os propósitos de Deus têm que se cumprir da maneira que Ele determina. Então Ele moveu as águas mais uma vez, primeiro moveu lá com Isabel, agora moveu usando o próprio rei dos judeus, Herodes, que mandou, aliás, o imperador de Roma, que mandou fazer o censo, e agora, por causa do censo, José e Maria foram parar em Belém. E onde é que ela dá luz? Em Belém. Legal, né? Não estava escrito na profecia que ela daria a luz em Nazaré, mas em Belém. Ele seria criado em Nazaré, mas teria que nascer em Belém. Olha aí, os propósitos de Deus se encaixando. Porque era isso que as profecias diziam acerca de Jesus, que ele nasceria exatamente ali em Belém, porque ele é da linhagem de Davi. Então, meu irmão e minha irmã, nós também podemos acreditar que Deus sempre cuida para que todos os seus propósitos se cumpram à sua maneira e no seu tempo, que é o melhor tempo na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Então, às vezes a gente fica duvidosos em relação aos propósitos que Deus tem para nós. Não pode haver dúvida. Deus move as águas para que as coisas aconteçam da maneira que Ele idealiza, da maneira que Ele planeja. E foi assim que Ele planejou. Segunda coisa que o nascimento de Jesus nos revela o cuidado de Deus com os pequenos detalhes dos seus propósitos. Às vezes, quando a gente se refere a Deus, a gente só tem em mente as coisas grandiosas. Não, Deus é Deus de detalhes. Até alguém cantou uma música assim. Um pastor escreveu uma letra de uma canção assim e gravou e fez até bastante sucesso. Deus de detalhes. E é verdade, porque o nosso Deus está preocupado com todos os detalhes da sua vida. Diga amém. Às vezes a gente fica naquela noia, eu só vou colocar diante de Deus as coisas grandes. Não, Deus quer que você descanse também nas coisas pequenas, porque de repente você está gastando uma energia enorme para resolver as coisas pequenas, e Ele também quer resolver isso para você. Então no versículo 7 diz assim, versículo 7 de Lucas 2, diz assim, glória a Deus. Cadê o meu Lucas aqui? Versículo 7 de Lucas 2, diz assim, glória a Deus. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vou te perguntar, alguma vez você já se deu conta de que você não escolheu a família que você ia nascer? Alguma vez você já se deu conta que você não escolheu nem tão pouco o lugar que você ia nascer?
Pois é. Mas Deus, meus irmãos, é tão soberano e tão poderoso, que foi o único que escolheu quando, onde, como, em que família iria nascer. Aleluia! Isso nunca passou pela nossa cabeça. A gente simplesmente nasceu numa família tal, num lugar tal, no ano tal, no dia tal e ponto. Com Deus não foi assim, foi tudo preparado previamente. Ele escolheu. Olha aí. Olha aí, então vai nascer na plenitude dos tempos, olha aí como nós lemos em Gálatas, vai nascer na plenitude dos tempos, em Belém, em uma manjedoura e em uma família pobre. Olha aí, ele escolheu como Jesus ia nascer, plenitude dos tempos, em Belém, o local, quando na plenitude dos tempos, em uma manjedoura, lugar específico, e em uma família pobre. Olha aí, você está entendendo? Agora imagina comigo, se você pudesse escolher onde você iria nascer, o que você faria? Se fosse eu, por exemplo, nasceria hoje, para começar logo do zero, em Londres, no Palácio de Buckingham, num berço de ouro, na família muito rica e família muito real, na realeza. Está entendendo? Não é assim que você faria? Não digo em Buckingham, mas talvez na Nova Zelândia. Talvez, deixa eu ver outro lugar legal para nascer. Tem vários lugares legais aí para nascer. Rico, em berço de ouro, uma família legal. Mônaco, né? Condado de Mônaco, por aí vai. Então veja aí. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, não fez assim. Olha aí, sabe por quê? Se Deus assim o fizesse, as pessoas poderiam alegar que Jesus, o Salvador, veio somente para os ricos. Já pensou nisso alguma vez? Ah, não, esse negócio de Jesus não é para mim não, porque ele só veio para os ricos. Ele nasceu rico, nasceu num palácio, nasceu num berço de ouro, filho de família rica. Ah, não, nem fala de Jesus para mim, isso não é para mim não. Isso é só para quem é rico. No entanto, Jesus disse que é mais difícil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então veja como Deus é inteligente. Então Deus faz Jesus nascer pobre, para quê? Para que todos pudessem dizer: a palavra se cumpriu mais uma vez. Jesus, o Cristo de Deus, veio para todos, aleluia. Olha aí, porque se ele veio pobre não tem exceção, é para todos. Não é isso que a profecia de João diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E melhor ainda o que diz 2 aos Coríntios, vamos comigo lá, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 8 e 9. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação dos outros. Agora o que diz o 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, que isso fique bem claro, que sendo rico, por que ele é rico? Porque ele é Deus. Que sendo rico, fez-se pobre, nasceu numa manjedoura, olha aí, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Diga aleluia. Glória a Deus, aplauda o nome de Jesus. Por meio da pobreza do nascimento de Jesus, Deus nos fez rico, Deus nos presenteou com essa rica salvação. Glória a Deus. Terceira coisa que o propósito do nascimento de Jesus nos revela: o propósito da anunciação sobrenatural da chegada do Salvador ao mundo. Deus então agora provoca uma verdadeira revolução sobrenatural na rotina dos pastores que cuidavam das suas ovelhas no campo. Não sei se você sabe que o trabalho dos pastores era um trabalho tranquilo, de calma. Dificilmente as ovelhas davam alteração, dificilmente os rebanhos davam alteração. Então os rebanhos, quando ficavam na madrugada tomando conta, os pastores, quando ficavam de madrugada tomando conta do rebanho, era aquela coisa tranquila. Dava até para os pastores cochilarem, tirar uma soneca durante aquele período da madrugada. Mas veja o que aconteceu nesse dia. Olha aí,
Deus anuncia de maneira tremenda o nascimento do Salvador, usando seus servos, os santos anjos, para trazer o anúncio para todos os homens através dos pastores. E o anjo não chegou em silêncio. Depois a multidão de anjos que chegou não chegou em silêncio. Foi um alvoroço, foi uma revolução sobrenatural na rotina daqueles pastores. Está entendendo? E eles dizendo para os pastores: olha, isso é notório, ele nasceu em tal lugar. Vou ler o texto aqui para você. Lá em Lucas, a partir do capítulo 8, Lucas 2. Lucas 2, a partir do verso 8. Ele está dizendo: olha, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Olha o alvoroço sobrenatural. Olha o reboliço. Reboliço é revolução, alvoroço é revolução. Está entendendo? Então ele diz: um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou em volta deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse para eles: não tenham medo. Olha aí, não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para quem? Para todo o povo, ou seja, para todo mundo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha aí. E isto servirá de sinal para vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Agora olha só o que aconteceu. Versículo 13: e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha aí, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até lá, até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aí diz que eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, veja, esses pastores hoje, meus irmãos, somos nós, os crentes, que precisamos continuar anunciando de forma sobrenatural que Jesus, o Salvador, nasceu e que está entre nós. E muitas vezes a gente esquece dessa verdade. A gente se envolve em tantas coisas no Natal e a gente se esquece do verdadeiro propósito de Deus para o Natal. A gente se importa tanto com tantas e tantas coisas. Então o nosso Natal não é comércio, o nosso Natal não é o brilho das luzes artificiais. O nosso Natal é que hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E a luz que ilumina e adorna essa anunciação é o brilho da glória de Deus. Você pode dizer amém e aplaudir o nome do Senhor mais uma vez? Então, quando você anuncia esse Natal, o verdadeiro Natal, as pessoas são cheias da glória de Deus, que brilha mais forte que o sol do meio-dia e ilumina a vida delas, para que elas possam aceitar ou não, receber ou não, escolher pela salvação em Jesus Cristo. Então, não podemos deixar de anunciar o verdadeiro Natal. O brilho está aí, as luzes estão aí, o comércio está aí, mas esse não é o verdadeiro propósito do Natal. Natal não é comércio, Natal é vida, transformação, poder de Deus. Isso é o Natal, é Jesus entre nós. Jesus nasceu. Amém? Glória a Deus. Quarto propósito do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus revela o louvor da glória de Deus, manifestando a sua paz, que traz como propósito a reconciliação entre Ele e os homens. Então veja que a primeira coisa que os anjos fazem é anunciar o derramamento da paz de Deus sobre todos os seres humanos, através do nascimento de quem? Do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo. Primeira coisa que os anjos anunciam: paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Olha aí, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Deus quer que na terra nós tenhamos paz. Diga glória a Deus.
Por isso, um dos nomes de Cristo é o príncipe da paz. E qual é a razão dessa paz poder ser derramada? É porque agora não existe mais inimizade entre os homens e Deus, pois o nascimento de Jesus Cristo trouxe a paz na terra e a reconciliação pelo seu sangue, que seria manifesta logo ali adiante na cruz do Calvário. Mas a paz não veio na cruz, a paz veio com Cristo. Glória a Deus, quando ele nasceu. Na cruz ela foi ratificada pelo sangue de Jesus, mas ela veio com ele. Os anjos disseram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então, quando você anuncia para as pessoas o verdadeiro Natal, ou seja, que Jesus nasceu, você também está anunciando a paz de Deus e a paz com Deus sobre todas as pessoas, para quem você está falando. E junto com essa paz, a reconciliação com Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Tudo isso só foi possível porque Jesus nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, nada disso seria possível. Mas um propósito do nascimento de Jesus, o que ele revela? Revela o propósito da salvação em Cristo. Verso 21 de Lucas 2 diz assim: e ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Glória a Deus. Então veja bem, hoje em dia, meus irmãos, os pais, eles dão os nomes aos filhos quando já estão no ventre da mulher. Mas o Filho de Deus já tinha nome mesmo antes de ser concebido pela Virgem Maria. Glória a Deus. O nome naquela época identificava o propósito daquela vida. E o propósito da vida de Jesus era salvar. Quantas vezes Jesus disse: eu vim para salvar o que se havia perdido. O nome de Jesus significa Salvador, ou ainda Deus salva, ou ainda Deus é a salvação. O nome de Jesus está diretamente relacionado com o propósito da salvação. Por isso que quando o anjo anuncia para Maria, ele já diz o nome dele vai ser Jesus. Está entendendo? O que ele estava querendo dizer? Porque ele será o Salvador. Você vai gerar o Salvador da humanidade. Veja bem, então Jesus, ele não se tornou um Salvador ocasional. Pelo contrário, ele veio para isso, propositadamente para isso, porque esse era o propósito de Deus para a vinda de Jesus. Você está entendendo? Mais uma razão que o nascimento de Jesus nos revela. Revela o propósito da abrangência dessa maravilhosa salvação. Então veja, ele veio para toda a humanidade. Para isso ele se fez pobre, para que todos pudessem experimentar a riqueza da sua gloriosa salvação. O sacrifício que foi oferecido na apresentação de Jesus no templo foi um sacrifício destinado aos pobres. Interessante, né? O sacrifício que eles levaram para o templo quando foram apresentar Jesus no 8º dia foi um sacrifício que era destinado aos pobres. Vamos lá, leia comigo aqui, aí em Lucas, versículo 22. Quando vão apresentar Jesus no templo, diz assim, Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém. Para quê? Para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Aí olha o sacrifício que ele teve que levar, João e Maria: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Isso era sacrifício de pobre. Vamos ler Levítico. Lá no Antigo Testamento, um dos livros da lei, terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 5, Levítico capítulo 5, no versículo 7. Veja o que diz aí. Quem não achou, creia em mim, acredite em mim, eu vou ler para você. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos como uma oferta pelo pecado, e outro como holocausto. Quem tinha muitas posses trazia boi, gado. Quem tinha mais ou menos trazia
cordeiro ou carneiro. Quem não tinha posse trazia rolinha e pombinha. Leia comigo agora, aí mesmo em Levítico, capítulo 14. Levítico 14, versículo 21. Diz assim: se for pobre, quem? O ofertante. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro pelo holocausto. Ok? Então você perceba que a oferta que eles levam, ok, é oferta de pobre, porque Jesus não nasceu em berço de ouro, ok? Deixa eu voltar aqui para Lucas. Porque Jesus nasceu numa manjedoura, e eu não sei se você sabe que uma manjedoura era uma manjedoura, ok? Eu não sei se você sabe que uma manjedoura era também conhecido como um coxo. Olha aí, o que era um coxo? Lugar de boi comer. Boi comer o quê? Feno, capim seco. E eu não sei se você já viu o boi comendo feno no coxo. O boi come por um lugar e sai pelo outro. Alguém já viu o boi comendo coxo? Está ali comendo, está comendo e está botando para fora aqui atrás. Ao mesmo tempo. E o que acontece com aquele feno que cai depois de ter passado por dentro, pelo sistema digestivo, vamos falar um termo técnico, né? Pelo sistema digestivo do boi. O que acontece? Ele cai ali, já estragado. Aí o que dá? Mosca, bicho, mau cheiro, fedor. Foi ali que Jesus nasceu. Está entendendo? Foi ali que o rei nasceu. Olha que coisa interessante. Por isso que a oferta que ele levou, João e Maria, foi uma oferta simples, quando teve que apresentar Jesus. Então, Jesus, ele fez isso por mim, se fez pobre por mim e por você, e por todos os que os receberem como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque seria muito mais fácil, né? Receber Jesus vindo como ele veio, do que se ele viesse como um grande Senhor, já sentado no palácio, e dizer, não, isso não é para mim, eu não sou da realeza, né? Vou continuar como eu estou. E aí quem seria prejudicado? Nós. Então Deus, por causa do seu grande amor, faz Jesus vir nessa condição, para que todos pudessem recebê-lo. Amém? O nascimento de Jesus também revela o propósito da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas na vida daqueles que o amam. Deus é fiel para cumprir todas as promessas em Cristo na sua vida. Diga glória a Deus. Leia comigo o versículo 25 de Lucas 2. Lucas 2, versículo 25. Diz assim, Lucas 2, versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Já ouviu falar esse nome? Pois é. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha aí. Que legal, né? Que promessa maravilhosa. Olha aí. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, não foi de homem algum, ok? De que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Agora olha só, o propósito de Deus, versículo 27. Movido pelo Espírito Santo, quem? Simeão. Foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha aí, olha a promessa se cumprindo. Então Simeão tomou o menino Jesus nos braços e o louvou, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então esse homem chamado Simeão, que recebeu uma promessa de Deus através do Espírito Santo, não morreria sem que seus olhos vissem o Salvador, que é Jesus, o Messias.
Então é o Espírito Santo que pega ele, pega Simeão e move Simeão, move o coração de Simeão. Para quê? Simeão vai lá no templo. Vou usar minhas palavras agora. Simeão vai lá no templo que eu tenho uma surpresa para você. Exatamente quando João e Maria levavam Jesus para ser consagrado a Deus. Olha aí. Olha os propósitos de Deus se cumprindo mais uma vez. Na hora que João e Maria saem de casa para ir em direção ao templo, o Espírito Santo toca no coração de Simeão. Simeão vai lá no templo. Eu imagino que Simeão não deve nem ter perguntado: o que eu vou fazer lá? Não é a minha vez de ir para lá. Ele simplesmente obedeceu e foi. Na mesma hora que João e Maria estavam levando Jesus para ser apresentado, para cumprir mais um ritual lá de apresentação, agora o 40º dia, depois da purificação. Então veja bem, algum incrédulo poderia ter dito: poxa, maior coincidência, não é mesmo? Mas acontece que com Deus não existe coincidência, diga aleluia. Pelo contrário, a promessa de Deus se cumprindo, é propósito de Deus se realizando. Ele tinha uma promessa para cumprir na vida de Simeão, e a promessa se cumpriu. Simeão viu o Salvador com aqueles olhos que a terra haveria de comer. Era a promessa de Deus. E esta mesma promessa se cumpre todos os dias na nossa vida também, diga aleluia. Olha aí, não podemos ver o Senhor com os nossos olhos que a terra... Aliás, nós podemos ver o Senhor com os olhos que a terra não pode comer. Olha aí, Simeão viu o Senhor com os olhos que a terra haveria de comer, mas nós podemos ver o Senhor com os olhos que a terra não há de comer, porque a gente vê o Senhor com os olhos da fé, todos os dias, diga glória a Deus, aleluia. Então veja o nosso Senhor aqui nessa noite. Contemple a glória de Jesus nesse lugar, com os seus olhos da fé. Você pode fazer isso todos os dias, você pode fazer isso todas as horas da sua vida. Você pode contemplar o Senhor pela fé. Simeão teve que esperar uma vida quase inteira para que a promessa se cumprisse. Contigo não, a promessa se cumpre a toda hora, basta você querer. Diga glória a Deus e aplauda o nome dele mais uma vez. Aleluia. Os nossos olhos podem ver a salvação todos os dias. Glória a Deus. O nascimento de Cristo Jesus também revela o propósito da força, da sabedoria e a graça sobre seu Filho Jesus Cristo. Versículo 39 de Lucas 2 diz assim, versículo 39: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Glória a Deus. Então, depois de tudo aquilo, diz a Bíblia, que o nosso Salvador crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Quando o Salvador entra na vida de uma pessoa, meus queridos irmãos, ela cresce, ela se fortalece, ela se torna sábia e cheia da graça de Deus. Isso aconteceu na sua vida, eu espero. Então, cresça, seja fortalecido, se encha da sabedoria de Jesus e seja cheio da graça de Deus. Isso é para os filhos, e você é filho de Deus, igualzinho a Jesus. Diga amém. Tem crente que pensa assim: eu não posso ser filho de Deus, porque filho de Deus é Jesus. Pois é, você também é filho de Deus. Então o que a gente pode dizer com isso? Que você também é irmão de Jesus. Olha aí, interessante, Jesus Cristo é Senhor da sua vida, Jesus Cristo é seu dono, Jesus é seu Salvador, Jesus é tudo na sua vida e ainda é seu irmão. Diga glória a Deus e aplauda o nome dele mais uma vez. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estamos quase terminando. O nascimento de Jesus também revela o propósito da obediência e da submissão à vontade do Pai. Versículo 41 diz assim, olha o que diz o verso 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem.
Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. E logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele então respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Olha aí, você entende o que está acontecendo aqui? Quando a família de Jesus vai até o templo em Jerusalém para adorar, ao regressarem com a caravana de Nazaré, porque eles eram de Nazaré, João e Maria não encontraram o garoto, então eles vão para o caminho procurar, cadê ele? Cadê Jesus? E aí quando eles voltam, depois de muito tempo, encontram Jesus no templo, na casa de Deus, na igreja. O que Jesus estava fazendo lá? Discorrendo com os escribas e mestres da lei acerca das coisas de Deus. E é isso que a gente faz na igreja, não é verdade? Ele diz então para sua mãe que tinha que estar na casa de seu pai. Ele fala: mãe, você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Sabe por que isso? Porque é propósito de Deus que seus filhos estejam na sua casa. Olha aí, é propósito de Deus que seus filhos estejam reunidos na casa do Pai Celestial para adorá-lo, para aprender dele e para aprender com ele. E nós somos os filhos de Deus desta geração. Então também temos que estar reunidos na igreja para adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está entendendo? Veja como uma coisa é ligada a outra, os pontos sendo ligados. Os propósitos de Jesus para o nosso tempo, incluídos aqui. Você está entendendo? Não era propósito de Deus só para Jesus, porque ele era filho, estar na casa do Pai. É propósito para todos os filhos. Quem é filho de Deus, diga amém. Então você precisa estar na casa do Pai, na igreja, onde o povo se reúne para adorar e para aprender dele e com ele. E para terminar, o nascimento de Jesus revela a sua fidelidade no cumprimento do propósito do seu amor incondicional pela humanidade. Versículo 11 diz assim, de Lucas 2: glória a Deus, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Quando que o Verbo se fez carne? É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Foi nessa hora, nesse momento, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, a própria palavra, verbo é palavra, se materializa e passa a habitar entre nós. É muito privilégio para nós, não é? E se tornou exatamente como um de nós, 100% Deus, mas despojado dos seus atributos divinos, e se torna 100% homem. Jesus, 100% Deus e 100% homem. Jesus, 100% Deus e 100% homem. Amém? Então, que os teus olhos possam ver a salvação em Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Jesus te ama e que Ele te abençoe hoje e sempre. Feliz Natal para todos. Amém? Fique de pé e aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos participar da ceia. Glória a Deus. Vamos participar da ceia com muita alegria no coração, com muita gratidão por tudo que Jesus representa, por tudo que você ouviu, por tudo que o nascimento de Jesus te revela. Glória a Deus.